A geopolítica está em ebulição, e as decisões de hoje vão moldar o futuro de todos nós. Enquanto o mundo observa com atenção, a Rússia de Putin impõe suas condições, a Europa se debate em incertezas e os mercados globais tremem com as jogadas de Trump. E o que tudo isso significa para você? Vamos desvendar juntos, porque entender esses movimentos não é só questão de curiosidade, é questão de sobrevivência em um cenário cada vez mais instável. Trump exige que Moscou pare os ataques à Ucrânia, mas Putin não cede sem troco. O presidente americano, de volta à Casa Branca, fez um pedido direto: basta de bombardeios. Não aguento mais ver jovens morrendo toda semana. Parece um sinal de distensão, não é? Só que o Kremlin, como sempre, joga com as palavras. Apoiamos a trégua, dizem, mas primeiro precisamos de respostas. Quais respostas? As de sempre. Kiev não controla seus batalhões radicalizados, a Ucrânia segue se armando, e por aí vai. Ou seja, Moscou não diz não, mas também não para. Será que essa pausa é o começo de um diálogo ou só mais uma manobra para ganhar tempo? A guerra continua, e cada dia de inação custa vidas. Você acha que Putin está realmente disposto a recuar, ou isso é só teatro para a galeria internacional? Enquanto isso, a economia global sofre com as tarifas de Trump. 50 países já pediram negociações urgentes para evitar uma guerra comercial em larga escala. O governo americano se defende: não estamos sabotando o mercado, estamos lutando pelos trabalhadores dos Estados Unidos. Afinal, depois de 15 anos de salários estagnados, os eleitores escolheram Trump justamente para virar esse jogo. Mas as consequências são brutais: os mercados asiáticos entraram em colapso, e não são só os grandes investidores que perdem sua aposentadoria, seu fundo de pensão, tudo isso está em risco. Trump ainda jogou gasolina na fogueira ao sugerir, nas redes, que a turbulência é estratégica, uma pressão sobre o Federal Reserve para baixar os juros e impulsionar sua reeleição. Será que vale a pena arriscar a estabilidade global por uma vitória eleitoral? A Europa, por sua vez, está em pânico. E se os Estados Unidos retirarem suas tropas do continente? O ministro da Defesa da Finlândia alerta: é preciso um plano B urgente. Com Washington voltando seus olhares para o Pacífico e a China, o velho continente fica vulnerável, especialmente os países que fazem fronteira com a Rússia. A Alemanha já havia pedido uma rota de emergência ao Pentágono, mas até agora, silêncio. Enquanto isso, Bruxelas nega verba para que Estônia e Lituânia construam seu escudo digital contra drones russos. Um sistema de radares, câmeras e interferência eletrônica que promete blindar a fronteira. Mas a União Europeia disse não. Falta de dinheiro? Medo de provocar Moscou? Ou simples descaso com os países bálticos, deixados à própria sorte diante de uma ameaça real e crescente? Na Rússia, o regime fala de uma maneira cínica de liberar presos sem conceder anistia. Não haverá perdão para os detentos neste 9 de maio. Em vez disso, a Duma oferece um caminho para a liberdade a assinar um contrato com o Ministério da Defesa. Quem ama a pátria pode provar isso no fronte, declarou o deputado Andrei Kartopolov. Traduzindo, quer sair da prisão? Vá para a guerra. Em tempos de operação militar especial, essa parece ser a única saída. Uma troca macabra, vidas humanas por soldados descartáveis. E agora, com a autorização para adolescentes de 14 anos trabalharem, inclusive em brigadas estudantis, será que o próximo passo não é recrutar menores para o conflito? Uma geração inteira sendo preparada para servir aos interesses do Kremlin. Enquanto isso, a censura na Rússia atinge novo patamar. Putin assinou uma lei que proíbe qualquer publicidade em plataformas consideradas extremistas, ou seja, Instagram e Facebook, da Meta. Multas pesadas, até 2,5 mil rublos para usuários comuns, 20 mil para funcionários públicos e meio milhão para empresas. A partir de 1º de setembro, até um story patrocinado pode virar um problema sério. É o fim definitivo da era dos influencers russos nessas redes. Mas não para por aí, agora é proibido vender seguros ou serviços adicionais sem consentimento expresso do cliente, uma medida que, no papel, protege o consumidor, mas que na prática pode ser mais um instrumento de controle. E tem mais: familiares de soldados feridos na Ucrânia agora têm direito a até 35 dias de licença não remunerada para cuidar deles. Uma medida que soa humanitária,
mas que na verdade expõe a crueldade da guerra. São cada vez mais jovens voltando destruídos do fronte, e o Estado não dá conta de reabilitá-los. A mensagem é clara: a máquina de guerra russa não para, e todos, até adolescentes, podem ser úteis nela. O mundo está em um ponto de inflexão. As escolhas de hoje vão definir se teremos diálogo ou escalada, estabilidade ou caos. E você, está preparado para o que vem por aí? Porque uma coisa é certa: essas decisões vão afetar sua vida, seu bolso e sua segurança, quer você perceba ou não. Fique atento. Questione. E, acima de tudo, não se deixe levar pela narrativa de quem quer que seja, afinal, em tempos de crise, a informação é a sua melhor arma. Enquanto alguns ainda discutem se mercenários estrangeiros devem ou não entrar nessa guerra, a realidade não espera, a violência já bate à porta de milhões. E você, o que acha? Deixe sua opinião nos comentários, porque o silêncio, nesse caso, é cumplicidade. A Ucrânia não se curva. Após mais um ataque covarde da Rússia, desta vez contra Kryvyi Rih, onde 20 civis foram assassinados, incluindo 9 crianças, Kiev convoca uma sessão de emergência da OSCE. Não é apenas mais uma reunião, é um ultimato moral. No dia 8 de abril, a delegação russa terá que olhar nos olhos do mundo e explicar como justifica o lançamento de um míssil balístico com submunições sobre um parque infantil. Sim, você leu certo, bombas de fragmentação, proibidas por tratados internacionais, explodindo onde crianças brincavam. Isso não é guerra. Isso é terrorismo de Estado. E enquanto a Rússia semeia morte, seus aliados se afundam na lama da cumplicidade. A Polônia, por exemplo, descobriu que, entre 2016 e 2023, milhares de tratores ilegais, produzidos em fábricas controladas pelo regime de Lukashenko, invadiram seu mercado, destruindo a indústria local. Máquinas baratas, sem padrões de segurança da UE, que entraram livremente pela fronteira, apesar dos alertas. O ex-CEO da Ursus, uma das maiores fabricantes polonesas, denuncia: aviso após aviso foi ignorado. Procuradoria, serviços secretos, ministérios, todos sabiam. E nada fizeram. Por que isso importa? Porque mostra um padrão: quando a corrupção e a ganância se aliam à indiferença, o preço é pago pelos inocentes. Lukashenko, aliado incondicional de Putin, não só prende jornalistas, como o polonês Andrzej Spoczobut, falsifica eleições e envia migrantes como armas contra a Europa, como também sabota economias enquanto seus comparsas fecham os olhos. Até quando? A pergunta que fica é: quantas crises precisaremos ignorar antes de agir? Quantas crianças mortas, quantas indústrias destruídas, quantas fronteiras violadas até que a hipocrisia internacional seja exposta? Não se distraia com likes ou algoritmos. A história não será escrita por quem assistiu em silêncio, mas por quem exigiu respostas. Então, compartilhe, comente, cobre ações. Porque, no fim, a única coisa pior do que uma guerra é a indiferença que a alimenta. Fique atento. Questione. E não deixe que a verdade seja enterrada sob o barulho da desinformação. A próxima vítima dessa omissão coletiva pode ser você.